O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, agora passemos para a coluna aberta, no qual daremos um giro pelo velho continente. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. Ex-prefeito italiano é condenado a 13 anos de prisão por criar programa que acolhia imigrantes. Bem, meu caro Matias, né? Aqui uma notícia para a gente começar nosso giro europeu já num clima de tristeza, indignação e pé da vida, né? Por quê? O senhor Domenico Lucano, ele ex-prefeito da cidade de Riace, que fica na Calábria, né, na Itália. Calábria ali é o biquinho da bota, né? Ele foi condenado, né, a 13 anos e 2 meses de prisão por ter criado um programa que facilitava a integração de imigrantes no seu país. Né? Algum dos nossos ouvintes pode ouvir isso, né, e falar, meu Deus, como assim? Né? Por quê? Ele criou esse programa que promovia a integração dos imigrantes e ele foi condenado porque esse programa supostamente favorecia a imigração clandestina, a fraude, o peculato e o abuso de poder. Ele inicialmente havia sido condenado a 7 anos e 11 meses. E aí a justiça italiana aumentou a pena solicitada pelo Ministério Público. Agora, olha só, meu caro Matias. Ele governou, né, a pequena Riace entre 2004 e 2018. A cidade tem cerca de 2.000 habitantes, mais ou menos, e o programa dele diminuiu o número de casas desocupadas, porque a cidade estava, como acontece em várias pequenas cidades italianas, né, estava desaparecendo, né, devido a uma redução populacional, devido ao envelhecimento da população. Ele aumentou a economia da cidade ao acolher cerca de 450 pessoas. Não é que ele acolheu, tá, gente? Não é que foram assim 5 milhões de líbios que ele recebeu, foram 450 pessoas. E o programa, basicamente, revitalizou casas, reabriu comércios, né, viabilizou comércios e também revitalizou a escola da cidade. Em 2010, ele recebeu um prêmio, né, como segundo melhor prefeito do mundo. Em 2016, ele apareceu na revista Fortune como um dos principais líderes mundiais daquele ano. E agora, vou repetir, o que seria o PIB da cidade cresceu com a política dele. Porque faltava população, faltava gente, faltava mão de obra. E, curiosamente, os patronos da cidade são São Cosme e Damião, tá? Achei isso curioso, né? Já que recentemente tivemos São Cosme e Damião aqui no Brasil. E aí, segundo a acusação, né, o que ele criou não foi um programa de acolhimento, mas foi um programa ilegal, tá, que era inescrupuloso, que favorecia casamentos de conveniência entre cidadãos e mulheres estrangeiras e cuja verdadeira finalidade era criar um sistema clientelista buscando favorecimento político eleitoral para contar votos. Só que aí eu me pergunto, né, eu pergunto aqui ao senhor procurador Michele Permunian, né, não sei se ele tem ascendência armênia, né,
como ele criou um sistema clientelista com 1/3 da população, como o Matias acabou de falar, e não foi eleito em 2018? Como é que você acusa ele de fazer um sistema clientelista e ele não foi eleito? Então, assim... Até porque os direitos políticos não vêm assim tão facilmente, né? Pois é. Então, assim, e entra também a questão de que muita gente estaria comentando de que numa região, né, em que nas últimas eleições nacionais italianas nós tivemos a vitória especialmente dos partidos mais conservadores ou anti-imigração, como os 5 Estrelas, ele, pelo fato de ser um político de esquerda, ele alega, a defesa dele alega que ele estaria sofrendo, na verdade, uma perseguição política, tá? Que ele não cometeu crime algum. E, de fato, ele ser condenado a 13 anos de prisão, né? Assim, eu vou colocar de outra maneira, tá? O pessoal aí da Itália, né? Se alguém estiver ouvindo aí na embaixada e tal, enquanto Silvio Berlusconi estiver andando pela Itália e liderando o seu partido, ninguém pode ser preso, tá? Porque não existe autoridade moral para prender ninguém, mais ou menos isso, tá? Então, obviamente, estou aqui exagerando, caricaturando, mas é isso, né? É uma notícia surreal. Ainda na Itália e ainda em eleições, né? Temos a contagem dos votos para a Prefeitura de Roma. Ainda não está definido qual será o segundo turno, tá, das eleições romanas. O que sabemos é que teremos segundo turno, mas ainda não está definido, certo? Porém, uma notícia, né, que saiu, e a gente vai repercutir só porque muita gente comentou, marcou a gente no Twitter, foi que a senhora Rachele Mussolini, de 47 anos de idade, foi a candidata a vereadora mais votada de Roma, né? Ela teve aí cerca de 8.200 votos, ela que é do Fratelli d'Italia. Não sei se dá para dizer que o Fratelli d'Italia chega a ser neofascista, mas é um partido que tem alas, né, neofascistas, e como o sobrenome entrega, ela é neta do Benito Mussolini. E como a gente já comentou algumas vezes aqui, né, não é mais direito romano, não somos klingons, não me interessa de quem ela é filha ou neta. O que interessa é que ela defende algumas ideias muito parecidas com a do vovô, né, justamente para talvez receber essa atenção eleitoral. Ela defende o legado da família, né? Lembrando que, assim, aí o mais bizarro, e eu acho que a gente já comentou isso aqui, você comentou isso aqui em outra ocasião, não lembro qual, é que, assim, o pai dela é o Romano Mussolini, que era músico de jazz, sendo que o Benito Mussolini proibiu o jazz na Itália fascista, porque era música estrangeira. Só que privadamente ele ouvia jazz, e o filho dele virou músico de jazz. Então, né, para você ver como é muito coerente, né? Então, ela agora continuará, melhor dizendo, né, vereadora de Roma, aí com ideias parecidas com a do vovô. A gente faz um Aníbal ao contrário e cruzamos os Alpes. Vamos agora para a França, começando pela notícia de que foi publicado, né, um relatório de uma comissão independente de investigação, liderada pelo Jean-Marc Sauvé, um católico de 72 anos, e ele conduziu uma investigação que, enfim, abriu vários documentos, se aprofundou em diversos arquivos, e chegaram à conclusão de que nos últimos 70 anos houve cerca de 200 mil casos de abuso sexual de crianças e adolescentes na Igreja Católica Francesa, e que no universo de 115 mil padres e oficiais religiosos, cerca de 3 mil tinham tendências à pedofilia, tá? A maioria das vítimas era formada por meninos
entre 10 e 13 anos de idade, certo? A comissão concluiu que a Igreja Católica Francesa precisa indenizar as vítimas com uma compensação financeira adequada e também que esse pagamento seja feito a partir do patrimônio dos agressores ou do patrimônio da própria igreja, não com a contribuição de fiéis, e também que sejam criados métodos de formação para novos padres e para tratamento de traumas psicológicos de vítimas, tá? O Papa Francisco lamentou, né, todo esse histórico, lamentou que providências não foram tomadas anteriormente e que a Igreja Romana, né, que é a Santa Sé, vai colaborar com as decisões tomadas. Também na França, a Argélia baniu aviões militares franceses do seu espaço aéreo e chamou o seu embaixador na França para prestar satisfações, dizendo que o presidente da França, o Emmanuel Macron, fez comentários que são uma interferência inadmissível em assuntos internos argelinos, dizendo que o sistema político-militar argelino reescreveu a história em um discurso que não é baseado na verdade, mas é baseado num ódio à França, tá? Dizendo que antes da colonização francesa não haveria uma nação argelina, mas uma série de comunidades. Lembrando que o Macron, quando ele estava em campanha, né, ele falou inclusive de reconhecer crimes franceses cometidos na Argélia e pedir desculpas, coisa que eventualmente ele fez, né? Ele pediu desculpas por abusos franceses na Argélia, embora de uma maneira bem branda, né? Ele não se aprofundou muito. Eu acredito, né, que o Macron quis dizer que antes da colonização francesa não havia um Estado argelino, né? De fato não havia um Estado argelino unificado. Porém, ao dizer que não havia uma nação argelina, né, ou seja, que os argelinos são fruto direto, né, da colonização francesa, bem aquela coisa, né, de vamos domesticar os selvagens, né, vamos que o fardo do homem branco, né, aí ele acabou exagerando e pegou pesado, né? Se ele tivesse falado em Estado, um Estado unificado, um Estado centralizado, algo do tipo, até poderia estar correto. Mas quando ele fala que não existiria nação argelina, né, então o que ele quis dizer com isso? Que os povos que estavam lá não eram nações, que não seria uma nação, que, né, então, questão dos berberes, questão dos árabes. Então, e junto com tudo isso, né, além dessas declarações, o ponto principal, talvez, é que a França ela diminuiu o número de vistos para cidadãos da Argélia, do Marrocos e da Tunísia, tá? Dizendo que é uma represália ao fato de que esses países não estão recebendo pessoas que são deportadas quando em situação irregular dentro da França. Então, esse que acaba sendo o verdadeiro motivo da crise, né? Não só as declarações meio desastradas. Ainda falando em antigo Império Colonial Francês, o Mali convocou, né, o embaixador francês em Bamako para prestar ali alguns esclarecimentos sobre declarações pouco amigáveis do presidente Emmanuel Macron. Tá? Lembrando que semana passada a gente comentou isso, né, que integrantes do governo francês disseram que a junta militar do Mali estava pisando no sangue de heróis franceses. Então, agora, por conta dessas declarações, o embaixador francês em Bamako foi convidado ali para dar algumas satisfações, algumas consultas, né? E tivemos pelo menos 11 mortos num ataque na região central do Mali, tá? Nessa semana, continuando o conflito interno. Aí, meu caro Matias, a gente cruza o Canal da Mancha, né? Vamos aqui no sentido contrário do dia D, vamos da França para o Reino Unido, para começar pelo fato de que o ministro da Justiça do Reino Unido, o Dominic Raab,
não sabe, né, o que significa misoginia. Tá? E quando eu digo que ele não sabe, é porque ele não sabe o significado da palavra mesmo. Porque ele estava dando uma entrevista, né, e ele foi perguntado, né, e ele que foi ministro de Relações Exteriores, vamos lembrar, né, e ele, nessa entrevista, ele foi perguntado, né, sobre uma nova lei, né, que visa coibir, visa punir crimes de ódio, tá? E você tem vários críticos dizendo que essa punição a crimes de ódio deveria incluir a misoginia. Lembrando que no Reino Unido nós temos ali um clima de muita sensibilidade por conta do caso do estupro e assassinato de uma mulher londrina, Sarah Everard, por um policial que foi condenado à prisão perpétua na semana passada. A gente comentou aqui no programa. Então, por conta desse crime e por conta da repercussão desse crime, que foi extremamente cruel, querem que a misoginia seja incluída na lista de crimes de ódio, ou seja, que são agravantes quando um crime é cometido. Tá? E para o ministro, acho que é um conceito novo, né? Então, e aí na entrevista perguntaram para ele o que ele acha, né, do problema da misoginia, né? E ele disse que a misoginia é um problema porque é um homem contra uma mulher ou uma mulher contra um homem. Lembrando que misoginia, né, é o ódio a mulheres, basicamente, tá? É aversão a mulheres. Não envolve mulheres contra homens, tá? A mulher, ela é sempre a vítima da misoginia, tá? Seja ela cometida por homens ou por outras mulheres, tá? Mas a misoginia visa mulheres. E aí a repórter, né, ela insistiu, né, na pergunta, né, falou, olha, né, mas como assim, né? O que o senhor quis dizer? Ele falou, não, que a misoginia é sempre errada, mas ela é errada seja de um homem contra uma mulher ou com uma mulher contra um homem. E aí a repórter falou, olha, mas, né, ministro, misoginia é ódio a mulheres, tal. E ele falou, não, se a gente não pode criminalizar casos de insultos baseados em sexismo, porque isso não vai resolver o caso Sarah Everard e tal, desconversou. E aí, obviamente, em 2021, o que aconteceu? Ele virou meme, né? Virou meme, foi zoado aí por todo mundo, né? E a porta-voz do Partido Liberal Democrata para questões de igualdade, a Vera Hobhouse, disse que não surpreende que o ministro conservador não consiga combater a misoginia, já que ele nem parece saber o que é. Né? Então, acabou pegando muito mal. Também no Reino Unido, nós tivemos aí uma queda no preço do gás, tá? Depois de uma grande, aquela crise energética que a gente comentou nos 2 últimos programas, e aí o preço do gás caiu depois da Rússia abrir as torneiras, abrir as comportas, né, e dizer que iria aumentar, né, a exportação de gás natural para a Europa, permitindo então uma menor volatilidade do mercado. E o que isso tem a ver? Né? Retoma a discussão na Europa sobre uma dependência energética da Rússia. Né? Lembrando que estamos aí nos aproximando não, né? Já quase inverno. Então, vai chegar o inverno, as pessoas vão usar mais gás, porque não é só o gás de cozinha, né? Também precisa ter o aquecimento da casa, senão você vai congelar lá. Então, todo o debate sobre uma eventual dependência europeia do gás russo, né, voltou à tona, e também uma discussão se não teriam sido empresas russas que teriam manipulado o preço do gás, porque agora você tem uma situação de quase monopólio, né? Você tem outros produtores de gás dentro da Europa, claro, como a Noruega,
mas nada perto do volume que a Rússia pode oferecer, né? E a Rússia aproveitou também essa discussão toda dizendo que o Nord Stream 2, né, o gasoduto que liga a Rússia diretamente à Alemanha pelo Báltico, ou seja, não passa nem por Polônia, nem por Belarus, nem por Ucrânia, vai colaborar para a diminuição do preço de gás. Então, tem toda uma... Não é apenas... o preço do gás, o gás está caro, o botijão de gás está caro, que nem aqui no Brasil, né? Que aí você pode discutir basicamente as políticas de governo exclusivamente. Lá, você também tem uma discussão sobre uma eventual dependência energética de um eventual rival político, né? E um maior consumo de gás natural, especialmente no inverno. E, para a gente sair do Reino Unido, né, tivemos aí a concretização, né, da compra do Newcastle United pela Arábia Saudita, né, pelo fundo da Arábia Saudita, né, o Fundo de Investimentos Públicos, uma compra aí de cerca de 300 milhões de libras. Para quem não sabe, o Newcastle é um tradicional time de futebol britânico, né, o principal time ali do norte da Inglaterra, um dos principais. Do Nordeste, né? Pensando que Manchester e Liverpool estão ao noroeste, é o principal time do Nordeste, ali bem próximo da fronteira com a Escócia, né? Que é um time bastante tradicional, com uma torcida numerosa, mas que não tem bons resultados faz décadas. Não tem bons resultados desde que o senhor Alan Shearer decidiu se aposentar. O centroavante Alan Shearer, mas na minha infância e adolescente, eu e meus amigos chamavam ele de Alan Shearer, porque parecia. Mas, inclusive, né, foi campeão, campeão inglês o time não é há 100 anos, mas na década de 90 chegou a ser vice. Disputou Champions League. E tudo mais. E isso significa duas coisas. Primeiro, para quem quiser uma coisa mais aprofundada sobre isso, eu participei de uma live no canal do Biratã um tempão atrás falando disso, e você também participou teve alguma coisa Trivela, não teve? Alguma coisa assim? No Trivela de ontem o Bruno Bonsante fez um apanhado geral da situação, porque envolve também a questão de direitos de transmissão no Oriente Médio e no Norte da África, e daí a disputa com o Catar, enfim. É toda uma situação bastante específica que ficou aí durante meses em suspenso, né, principalmente por conta da pandemia também, mas que agora chegou à resolução final e que houve comemoração na cidade de Newcastle porque o proprietário anterior era uma persona non grata, né, era um bilionário do ramo de lojas de material esportivo, mas que não era muito querido lá em Newcastle. Então, assim, imagina o quão a torcida odiava o Mike Ashley para comemorarem a chegada do Mohammed bin Salman à cidade. Pois é. Então, assim, para o nosso ouvinte que não acompanha nada de futebol, que detesta futebol, né? Explicando para ele o que isso significa, porque isso está num noticiário de política internacional. São duas coisas. Como o Matias acabou de lembrar, envolve a disputa com o Catar, tá? Já que o campeonato inglês, que é o campeonato mais caro do mundo, no Oriente Médio é transmitido por uma empresa Qatari, a Bein, né? E a Arábia Saudita tinha uma transmissão pirata que chamava Beout. Isso, a Arábia Saudita tinha uma pirataria nacional, tá? E segundo, faz parte, né, dessa política de você, do que hoje está sendo chamado de sports washing, né, de que você tem governos ditatoriais, governos repressivos, fazerem ali uma melhoria da sua imagem pública com gastos esportivos. Então você tem o time do Catar, que é o PSG, que tem Neymar e Messi. Você tem o time dos Emirados Árabes Unidos, que é o Manchester City, que tem Guardiola,
que tem, né, vários craques do seu elenco, e agora você vai ter o time saudita. No caso do Manchester City, até pela complexidade dos Emirados Árabes Unidos, é de Abu Dhabi, né, especificamente, até porque Dubai tem os seus próprios negócios também envolvendo futebol. E na Inglaterra, os times têm donos, né? Também é interessante lembrar isso para os nossos ouvintes. Aqui no Brasil, isso ainda não começou muito, né? No Brasil ainda são clubes, propriamente ditos, né? Mas na Inglaterra os times têm donos, os times são empresas com donos. Então, é basicamente isso. Vai ser o time da Arábia Saudita disputando o principal campeonato nacional do mundo. E aí vocês vão ver, né? A gente vai ver certamente agora, né, o Newcastle gastando os tubos para trazer craques. Aí na apresentação vai ter lá um representante saudita, né? Aí no primeiro jogo da temporada vai estar o Mohammed bin Salman lá no camarote. A câmera vai focar nele todo sorridente. E Felipe, só para complementar também, para mostrar também como as relações com o Qatar estão sendo melhoradas. O PSG, que, como você falou anteriormente, é o clube ligado ao Estado Qatari, vai disputar 2 amistosos em janeiro do ano que vem pela Riyadh Season Cup contra o Al Nassr e o Al Hilal, que é um festival esportivo sediado na capital saudita. Então é isso aí, e agora falta o... Que time que pode ser o... Que ditadura que pode ser a próxima a abraçar um time, né? Fica aí o questionamento. Eu quero o time do Erdogan. Mentira, não quero. Já tem? Mas... tem o da Turquia. Em território... Tô falando na Inglaterra. Entendeu? Pois é. Alguma coisa do tipo. E só antes da gente atravessar o Mar do Norte de volta ao continente europeu, Felipe, ainda falando de Reino Unido, a partir de 11 de outubro, mais 47 países sairão da lista vermelha, permanecendo apenas Colômbia, Equador, República Dominicana, Haiti, Panamá, Peru e Venezuela, né? E depois de todo o rolo também que teve com os jogadores brasileiros e argentinos que atuam no Reino Unido durante as eliminatórias sul-americanas, o Brasil não fará mais parte da lista. Aí nós, como você já adiantou, cruzamos, né, ali o Mar do Norte, vamos até a Alemanha com 2 breves notícias. A primeira é que os verdes e os liberais anunciaram na quinta-feira, ontem, dia 7, que vão começar as negociações com o Partido Social Democrata para formar a coalizão Sinal de Trânsito, né? Como a gente explicou semana passada, no final das contas, quem ia decidir o vencedor das eleições não eram os 2 principais partidos, mas os 2 que formariam a coalizão. Então, os verdes e os liberais negociaram entre si e agora, em conjunto, vão negociar com o SPD, e provavelmente isso significa que eles vão ter mais força, né, numa negociação em conjunto, né? E a outra notícia é que o Armin Laschet, devido ao pior desempenho do Partido Conservador em sua história, convocou um congresso do partido para a semana que vem e é possível que ele apresente a sua renúncia ou, pelo menos, né, apresente ali a possibilidade de que o Congresso do partido decida eleger outra pessoa. Tá? Então ele vai ter ficado aí menos de 1 ano à frente da CDU. Da Alemanha, nós vamos para a Polônia com 2 notícias. Uma delas é que foram localizados, encontrados diversos grafites, né, negando o Holocausto e grafites antissemitas no memorial de Auschwitz.
Ah, mas Felipe, Auschwitz não é do Holocausto, não foram os alemães? Sim, os alemães construíram, né, o campo de Auschwitz, que foi operado pela Alemanha nazista. Porém, ele fica em território polonês, e é toda aquela discussão na qual a Polônia diz que ela não foi cúmplice do Holocausto, que na verdade ela foi forçada, né, a participar, ou o Holocausto ter ocorrido em seu território. De qualquer maneira, foram localizados esses grafites e começaram uma investigação policial para saber quem foram responsáveis, se foi um ataque cometido por poloneses ou se foi obra de visitantes estrangeiros. É uma semana normal na Polônia, né? A outra notícia, essa com bastante repercussão, é que o judiciário polonês, né, o Tribunal Constitucional da Polônia, decidiu ontem, quinta-feira, dia 7, que trechos de tratados da União Europeia são incompatíveis com a legislação polonesa, afetam a soberania do país e, por isso, não precisam ser cumpridos, ficarão abaixo das leis nacionais, das leis internas. O que isso quer dizer? Num aspecto mais geral, é parte dessa discussão que existe já há mais de uma década, e que a gente já repercutiu aqui algumas vezes, que alguns dos ouvintes estão bastante por dentro, outros nem tanto, mas que é a discussão de que blocos como a União Europeia afetam ou não a soberania dos países. Uma versão, uma corrente do direito internacional, e que é inclusive uma corrente que eu vejo que faz muito sentido, tá? Aí entra uma visão minha, diz que, olha, o tratado internacional ele não viola a soberania do país porque os países aderem aos tratados voluntariamente. Então você não pode dizer que um tratado que você aceitou fazer parte, que você assinou e que você ratificou, viola a sua soberania, porque o ato de soberania foi fazer parte desse tratado. A metáfora, a analogia que a gente sempre usa, né, aqui é de um condomínio. Se você compra um apartamento e se muda para um prédio, você olha lá a convenção do condomínio, né, e tem lá as regras, e você comprou o apartamento, você aceitou aquela convenção do condomínio. Você pode até pedir uma reunião para modificá-la, só que o que você não pode falar é, comprei o apartamento, me mudei, mas a convenção do condomínio está violando o meu direito de proprietário. Não, a convenção estava lá, a convenção do condomínio estava lá, quando você comprou o apartamento e se mudou. Você sabia das regras, ou seja, você aceitou fazer parte das regras, né? É a mesma coisa com o tratado internacional. Se o Brasil vai lá e assina a Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiência e ratifica essa convenção no Congresso, ele não pode dizer que ela afeta a sua soberania, porque ele aceitou fazer parte. A visão de outras pessoas é que uma outra corrente diz que seria uma maneira de minar progressivamente ou pouco a pouco, né, a soberania nacional via esses acordos, via esses tratados maiores, né, e que pouco a pouco minaria a soberania nacional via reforma desses tratados. Então é a lógica do traficante de drogas, que dá a primeira dose de graça para te viciar e você voltar sempre. Então, a gente começa aqui de boas, mas depois o negócio vai complicando. Novamente, ao meu ver, essa corrente não faz muito sentido, porque mesmo as reformas em tratados internacionais, elas precisam ser aceitas pelos seus integrantes. E no caso específico da União Europeia, vamos lembrar que as mudanças, qualquer legislação europeia, precisa ser aprovada pelos países membros. Não tem como, por exemplo, você criar o Banco Central Europeu sem a participação, sem a anuência dos países membros. Mas essa discussão é muito presente, especialmente onde? Nos países do leste europeu, que são países que
entraram recentemente no bloco, especialmente ali depois dos anos 2000, final da década de 1990 e início dos anos 2000, e a comparação que eu já fiz aqui, especialmente com Polônia e com Hungria, e eu mantenho isso, é que Polônia e Hungria fazem essa pose de defesa da soberania nacional, do nacionalismo e tal, mas estão muito mais para adolescentes que reclamam dos pais, mas não saem da casa dos pais. Porque Polônia e Hungria são os dois países que mais recebem verbas da União Europeia. Vamos lembrar que a Polônia não é um país que contribui para a União Europeia. A Polônia é um país que mais recebe da União Europeia pelo seu mecanismo de estabilização. Tá? Numa lógica ali de confederação os países mais ricos contribuem mais e os países mais pobres recebem mais, para você ter um nivelamento. E claro que os países ricos também ganham nisso, porque aí você vai ter um projeto de estradas na Polônia, quem vai construir essa estrada vai ser uma empresa alemã, ou seja, vai ser oportunidade de negócios para os alemães, e por aí vai. Então, além de outro ponto que eu sempre bato nessa tecla, que são principalmente a Polônia, é um dos países que tem o maior número de nacionais vivendo em outros países membros da comunidade europeia. Exatamente. Né? O Reino Unido aí está sofrendo a falta de caminhoneiro polonês, por exemplo. Muitos poloneses trabalhavam como motoristas de caminhão no Reino Unido, antes do Brexit. Então, a construção civil é muito dependente também da mão de obra vinda da Polônia. O mecânico polonês já é uma figura que faz parte do imaginário da Europa Ocidental. Isso, e vamos lembrar, a Polônia, para padrões europeus, tem uma população gigantesca. A Polônia tem 40 milhões de habitantes, mais ou menos. É uma das... eu acho que fica ali atrás de França, de Alemanha, de Reino Unido. Deve ser um dos 5 países com maior população da Europa. Tá? Que pra gente brasileiro é sempre... né? A gente olha o mapa... Nós brasileiros, a gente olha o mapa, a gente acha todos os países europeus pequenos e que não tem gente lá. Né? Mas... Então você também lembrou de outra coisa muito interessante. Então, quando a Polônia fala, olha... tem leis que violam a soberania nacional polonesa, amigo, você aceitou fazer parte do clube. Você quis fazer parte do clube. Você assinou o estatuto do clube. Você recebe as verbas do clube. Você não pode querer ser o senhor conveniência e quando é bom para você, eu sou parte do clubinho. Quando não é bom para mim, o clubinho está violando meus direitos. E qual é o estopim disso? Né? A reforma judicial polonesa de 2019, que basicamente aposenta, né, uma fatia considerável do judiciário polonês de forma compulsória, permitindo que o atual governo nomeie muito mais juízes. E a União Europeia falou, olha, isso é uma interferência do executivo no judiciário, isso não pode. E aí agora a Polônia falou, não, pode sim, porque as leis europeias que violaram a soberania a gente não vai seguir, a gente não vai obedecer. Agora, a nossa querida van der Leyen, né, a presidente da Comissão Europeia, disse que a decisão será analisada de forma rápida e exaustiva para decidir os próximos passos. E me desculpe, dona van der Leyen, a Polônia deu vários sinais nos últimos tempos de que iria, usando uma expressão que está sendo muito utilizada aqui no Brasil, esticar a corda. A União Europeia não fez porcaria nenhuma e agora vai fazer o quê? Né? Então, os repasses de fundos europeus para a Polônia já deveriam ter sido congelados há muito tempo. E o que acontece? O tal do grupo de Visegrado, né, que são os 4 governos que recebem grana da União Europeia, mas reclamam das regras do clubinho, né, que são governos nacionalistas da Polônia, da Hungria, do Viktor Orbán, da República Tcheca e da Eslováquia, um protege o outro. Então, quando você chega no Conselho Europeu, vai todo mundo falar assim, olha, vamos punir a Polônia. Aí a Hungria vai levantar o bracinho e vai falar, não vamos não, sou contra. E
tem a questão, né, de que as decisões precisam ser tomadas de forma unânime, justamente para ninguém poder dizer que as decisões foram tomadas por cima da soberania nacional. Então, um vai ficar protegendo o outro ali na esticada da corda, por assim dizer. Só que agora foi a esticada definitiva. Foi basicamente a Polônia dizendo que, olha, as regras da União Europeia a gente vai seguir quando a gente quiser, quando a gente achar que não afeta a nossa soberania. Mas, repito, se você bate na porta... A gente falou de clubes, né? Clubes de futebol. Os nossos ouvintes que moram, por exemplo, em cidades pequenas, onde clubes ainda são, né, uma grande maneira de socialização, de prática esportiva e tal. Se você vai lá no clube, fala, oi, eu queria me tornar sócio. Aí você preenche a ficha, aí você assina, aí você paga, e aí você se torna o sócio do clube. Você não pode virar o sócio do clube e falar, não, o clube está violando a minha soberania. Você pode até falar, olha, queria convocar uma reunião de sócios, propor uma mudança no estatuto e tal. Mas, amigo, foi você que virou membro. Você você aceitou virar membro. Então você aceitou as regras, tá? Então é a Polônia dando, como eu disse, talvez a esticada definitiva na corda. Da Polônia, nós vamos justamente para a República Tcheca, né, para a Tchequia, onde teremos eleições hoje e amanhã, com o Andrej Babis, né, disputando a sua reeleição. Ele que é o primeiro-ministro do país desde 2017. Não vai ser a última vez que falaremos dele nesse programa, e as pesquisas eleitorais dão aí que ele vai continuar em primeiro. Agora, se ele vai conseguir, né, os 101 assentos de maioria, não dá para saber, ele tem 78 atualmente, porém, em terceiro lugar nas pesquisas, despontando, está o Partido Pirata. Tá? Então, pois é, queremos o Partido Pirata. No caso do Partido Pirata Tcheco, eles não saqueiam galeões espanhóis porque eles não têm acesso ao mar. Então eles saqueiam navios comerciais no Danúbio. Tá? Mas, né, só lembrando para os ouvintes, vou falar um pouco sério, né, os partidos piratas são baseados em democracia direta e democracy, questões ambientais, progressismo social também e tal. No caso da República Tcheca, um partido pró-União Europeia. Né? A gente não falou disso na Islândia, porque a Islândia não é parte da União Europeia. Então, vamos ver aí depois como serão as eleições, certo? Da Tchequia, nós vamos para a Áustria, com um dos dois governos que possivelmente ruiu, né? Porque até agora a gente falou de coisas um pouco mais... As coisas, assim, algumas notícias até não tão específicas, não tão nacionais, né? Mas... temos aí dois governos ruindo na União Europeia, tá, caro ouvinte? O primeiro deles é justamente na Áustria, onde foi revelado que o premier conservador, o Sebastian Kurz, ele está sendo investigado por suborno e corrupção, em que ele teria, né, feito pagamentos, beneficiado, melhor dizendo, né, jornais em troca de uma cobertura positiva. Lembrando que essa foi a mesma treta que levou, né, ao fim da coalizão de governo em 2018, quando o então vice-primeiro-ministro, líder do Partido da Liberdade, o partido de origem neonazista austríaco, fundado após a Segunda Guerra Mundial, o Heinz Strache, né, estava negociando contratos públicos em troca de ajuda financeira para o seu partido e cobertura positiva na imprensa, com a loiraça lá em Ibiza, sem saber que estava sendo filmado, né? Então ele estava lá, né, tomou uma, estava querendo bancar o macho alfa para cima da moça, não sabia que estava sendo filmado, caiu que nem um patinho. Aí a coalizão ruiu, e hoje qual é a coalizão de governo na Áustria? Né? Do OVP, que é o Partido Conservador, e dos Verdes. E aí, hoje, tá, a liderança do Partido Verde disse que o Sebastian Kurz não possui as capacidades no momento para ser o líder de uma plataforma de política limpa. Basicamente, dizendo que, olha, nós vamos realizar
uma conferência interna e decidir se a gente vai propor ou não um voto de desconfiança. Se o Partido Verde propor um voto de desconfiança, é o fim do governo Kurz. Aí nós teremos duas opções. Uma, a formação de outro governo, o que parece ser improvável com os números atuais, né? São 183 cadeiras. Então você precisa ter 92 na coalizão de parlamento. Os verdes mais os sociais-democratas têm 66, tá? Então eles precisariam ter que se juntar com o Partido Novo da Áustria, que justamente chama NEO, né? E mesmo assim ainda ficaria pouco. E não sei se eles conseguiriam formar uma coalizão. Então é possível que a Áustria caminhe para novas eleições, tá? Pela basicamente terceira vez num período de 4 anos. Tá? Caso, repito, o Partido Verde, na sua convenção, na sua cúpula interna, decida pelo voto de desconfiança, dizendo que, olha, Alexander Kurz foi pego aí com a boca na botija, estava fazendo mutreta, estava negociando contratos, né, usando recursos do governo para financiar pesquisas de opinião manipuladas e cobertura positiva no jornal Österreich, que é justamente Áustria, né, em alemão. Então, foi pego com a boca na botija, queremos dissolução, e aí teremos, muito provavelmente, novas eleições. Tá? Ah, mas Felipe, você falou que tinham 2 governos ruindo. Pois é, vamos agora para a Romênia, onde o governo já ruiu. Tá? Nós já não temos mais governo na Romênia, temos apenas o governo interino do Florin Citu, que foi alvo, né, de um voto de desconfiança, ele que é do Partido Nacional Liberal, que é um partido de centro-direita, seria um partido conservador romeno, né, lembrando que a Romênia, assim como vários países do leste europeu, você tem partidos relativamente novos, fundados após a década de 1990, porém, quase todos eles buscam alguma legitimidade, alguma origem nos partidos pré-Segunda Guerra Mundial. Tá? No caso, na Romênia, o que aconteceu? Né? O Citu, ele já governava com minoria. E, especificamente, o que aconteceu? Nós tivemos uma desavença interna sobre um programa de investimentos, mas principalmente a demissão do ministro da Justiça, que a gente falou na semana passada, o Stelian Ion. Com isso, tivemos um racha na coalizão de governo e agora temos um governo interino. Novamente, podemos ter negociações para a formação de uma nova coalizão de governo ou podemos ter novas eleições. No caso do parlamento romeno, são 330 assentos. Ou seja, você precisa de 166 cadeiras para ter a maioria. É possível ter uma coalizão com 166 cadeiras, já que você tem mais partidos do que na Áustria. Então, não necessariamente teremos novas eleições. Tá? Mas vejam como, antes de propor uma reflexão, vou passar para a próxima notícia, mas que em Moldova, a presidente Maia Sandu, tá, suspendeu o procurador-geral, o Alexandru Stoianoglu. Ao suspendê-lo, ele perdeu a imunidade do cargo. Ao perder a imunidade do cargo, ele foi preso por ser... ele está sendo investigado por supostamente, né, ter abusado do seu cargo em favor de grupos criminosos. Então é uma coisa que a gente já comentou aqui algumas vezes, e essa é a reflexão que eu queria propor. Os países, especialmente do leste europeu, né, sejam ex-soviéticos ou da antiga cortina de ferro, né, como é o caso da Romênia, é o caso de Moldova. Moldova era uma república soviética, a Romênia foi, né, a ditadura violentíssima do Ceausescu. Muito do discurso político atual gira em torno da ideia de corrupção e combate à corrupção.
e o outro lado é sempre o corrupto. Tá? Então, eles são os corruptos herdeiros dos comunistas soviéticos, herdeiros da ditadura. Eles são os corruptos porque eles são os pró-ocidente que querem vender o país. É uma discussão muito parecida, em alguns pontos, com o que no Brasil, né, se convencionou chamar de lava-jatismo. E eu, particularmente, eu vejo esse paralelo não apenas como uma forma de referenciar para o nosso ouvinte, né, essa discussão sobre o combate à corrupção, sobre o Estado ser visto como clientelista, a desconfiança perante o Estado, mas também como ambos frutos de um processo de democratização relativamente novo. Porque, né, se você pensar, o Brasil tem posse do Sarney em 85, nova Constituição em 88, e aí, 89, as primeiras eleições com sufrágio universal. O Ceausescu é morto em 89, a Romênia tem as primeiras eleições em 90, Moldova tem as primeiras eleições em 92. Então, de certo modo, são, embora contextos locais muito diferentes, claro, mas um contexto global muito parecido, de redemocratização pós-Guerra Fria. Né? Fim da Guerra Fria leva à abertura política. Só que essa abertura política ela acaba sendo muito lenta e essa reforma política acaba, né, muitas vezes sendo lenta e não atende aos anseios, especialmente dos mais novos, e leva a uma maior radicalização do discurso político. E que aí o Facebook chega em cima e incentiva e ganha dinheiro, né? Como a delatora falou. Então, eu vejo algumas dessas semelhanças. Não sei se eu estou viajando ou não, mas, né, os nossos ouvintes fiquem à vontade aí para comentar essas questões. E na Ucrânia, inclusive, né, que também passa por cenários parecidos, o ex-presidente do parlamento, né, ele foi deposto depois de entrar num choque com o presidente Zelensky, que a gente também vai falar mais para frente, e ele, então, com 284 votos contra o senhor Dmytro Razumkov, ele foi retirado aí do seu cargo. Ele que também é do partido do presidente, né, os Servos do Povo, porém entrou em conflito com o Zelensky, e aí com isso o parlamento votou para retirá-lo, né, do cargo. Para a gente fechar esse bloco europeu, a Rússia testou mais um míssil novo, né, no caso, um míssil hipersônico lançado de submarino, o Tsirkon. Também teve 8 dos seus enviados à missão de diálogo com a OTAN expulsos, com a OTAN dizendo que eles eram agentes de inteligência russos não declarados, e o tamanho da missão russa de observação na OTAN foi diminuído por conta desse episódio. E, finalmente, a Turquia se tornou o último país do G20 a ratificar o Acordo de Paris, que havia assinado em abril de 2016, fazendo isso aí nas vésperas da COP26 em Glasgow.